Olá pessoal, tudo bem? Então, como eu tinha prometido para vocês, hoje nós vamos falar um pouquinho sobre como implementar uma conexão TCP/IP no microcontrolador, né? Nós vamos utilizar para isso a biblioteca LWP, que é uma das mais famosas. E uma coisa que vocês vão perceber agora é que nós vamos dar um salto de complexidade no nosso sistema embarcado baseado em sistema operacional. Então, se até agora parecia muito simples, eu estava usando o sistema operacional para piscar um LED ou talvez para controlar o fluxo de dados de uma serial, isso está muito fácil, né? Não, de fato, é bem simples desde que se entenda o conceito. Só que agora nós vamos subir a complexidade, pessoal. Então, estão preparados? Né? Então, vamos lá. Bom, antes de falar sobre a integração dessa pilha TCP/IP, que é o LWP, é o Low Weight IP, né? Ou Lightweight IP, eu vou falar um pouquinho sobre o LWP, né? Então, essa pilha de protocolos TCP/IP, ela foi inicialmente desenvolvida por um cara chamado Adam Dunkels, e vocês já ouviram falar do Adam Dunkels porque ele é o criador também das protothreads, né? Então, para que ele criou as protothreads? Porque ele tinha uma outra implementação chamada MicroIP, que era mais leve ainda que a LWP e utilizava protothreads para gerenciar a pilha, né? Mas a LWP não, ela não usa protothreads, né? É uma outra pilha TCP/IP criada pelo Adam Dunkels, né? E qual que é a grande diferença da LWP para MicroIP? É que a LWP é uma implementação completa da pilha TCP/IP, inclusive com aplicações, né, para atingir o que ele chama de um Full Scale TCP, né? Então, ele diz que um sistema embarcado aí com algumas dezenas de kilobytes de RAM, né, ele fala ali em torno de 40 kilobytes de código também, isso 40 kilobytes para flash, né, o pessoal chama de ROM, que poderia ser ROM, mas flash principalmente, né, e algumas dezenas de kilobytes de RAM, vocês conseguem subir uma aplicação LWP. Então, o LWP ele inclui o protocolo IP ou IPv6, né, o IPv4 ou IPv6, o protocolo ICMP, né, isso aí é usado no ping, protocolo UDP, TCP, protocolo ARP de resolução de endereços, PPPoE, né. Ele tem cliente DHCP, né, então não preciso definir um IP, né, ele descobre o IP. Ele tem um cliente DNS, né, então eu consigo resolver nomes, tá? Então, se eu tiver um google.com, eu consigo resolver isso num IP, né? Isso é muito importante. Ela provê uma implementação de socket, e isso faz com que eu tenha uma certa compatibilidade com aplicações desenvolvidas para Linux, por exemplo, né? E nos add-ons, né, eles têm exemplos de servidor HTTP e agora HTTPS, que não depende só do LWP, ele depende também de uma camada de criptografia. SNTP, né, esse é aquele protocolo que consegue descobrir o tempo atual baseado num tempo de um servidor, né? SMTP para envio de e-mail, ping, MQTT, FTP. Então, tudo que eu teoricamente consigo implementar com TCP/IP no Linux ou no Windows, né, a princípio eu consigo implementar com a LWP num microcontrolador que tenha uma conexão Ethernet ou Wi-Fi, né? Agora, eu preciso de um sistema operacional para utilizar a pilha TCP/IP? Não, não preciso, pessoal. Então, o problema é a base do LWP não precisa de um sistema operacional. E o que a base permite fazer?
Talvez implementar um servidor HTTP muito simples, né? Mas com certeza eu não consigo usar sockets, por exemplo. Então, para sockets, ou para ter múltiplas aplicações, eu quero enviar um e-mail, eu quero ter um servidor com socket e eu quero ter uma página servindo alguma informação nesse dispositivo. Então, para isso, eu preciso associar o LWP a um RTOS. Então, se eu for fazer isso, onde é que eu vou fazer isso? Então, o LWP ele tem uma camada de porte para sistema operacional, que são os arquivos, ele chama de sistema, syscall.c e syscall.h. Então, é lá que eu tenho que fazer o porte para o sistema operacional. Bom, mas o que é o porte do sistema operacional, pessoal? Então, dentro do código do LWP, ele cria semáforos, ele cria mutex, ele cria tarefas, né? Então, para isso, ele usa funções com nomes padrão, e dentro dessas funções padrão, nós temos que implementar, de fato, a criação de semáforo, ou a criação de tarefa, ou a função que seja, utilizando os recursos do sistema operacional que está sendo utilizado. Então, existe porte do LWP para o FreeRTOS? Existe, pessoal, existe mais de um. Inclusive, um dos portes ele é provido pelo TiValWare, que é o porte que foi implementado pela Texas. Aqui eu vou fazer um parênteses, pessoal. Esse aqui é um exemplo. Então, eu acabei de baixar a última versão do TiValWare, que é a versão 2.2.0.295. E dentro aqui, vocês abrem o TiValWare, vocês têm Third Party, e aqui vocês têm LWP 141. E aqui dentro vocês têm portes. Então aqui eu tenho o porte da arquitetura do sistema. Então é aqui que vai estar o porte implementado para o FreeRTOS Notiva. Inclusive eu já abri esse porte aqui. Pessoal, esse porte existe há muitos anos. Ele é baseado lá no arquivo do Adam Dunkels. Foi desenvolvido pela Texas e ele é muito ruim. Por que eu vou dizer que esse porte é muito ruim? Voltando aqui. Pessoal, se eu tenho uma função que cria um semáforo, basicamente o que eu tenho que passar nessa função que cria um semáforo é chamar a função que cria um semáforo para o FreeRTOS. No entanto, a Texas, ela implementa um vetor de semáforos. Então ela procura, existe um semáforo disponível no meu sistema para poder criar esse semáforo, E se esse semáforo não existe, ele retorna um erro, não tinha memória para esse semáforo. O pessoal precisava fazer isso aqui? Não. Então, uma função que cria um semáforo, basicamente, o que ele precisava fazer era criar o semáforo com a função de criar semáforos do FreeRTOS. E se isso aqui retornasse null, daí sim eu teria erro de memória. Por quê? Porque essa função do FreeRTOS aloca a memória. Então, se quem vai dizer se tem ou não tem memória é a função que cria um semáforo no FreeRTOS. Então, eu não precisaria dessa parte inicial aqui que a Texas implementou. E para quem que eu iria retornar? Bom, eu iria passar aqui o ponteiro de semáforo, e esse tipo aqui teria que ser definido para o tipo de ponteiro de semáforo do FreeRTOS, e eu retornaria aqui. Então, o usuário iria usar essa função aqui, ia criar o semáforo ou o ponteiro de semáforo, ia passar para essa função e pronto. Eu ia usar a função do FreeRTOS para criar semáforos e pronto. Então, essa é uma boa adaptação para essa camada de abstração do sistema operacional. Agora, a sinalização de semáforo ela já está um pouquinho melhor implementada. Então, o que é sinalizar um semáforo? Por exemplo, o semáforo está fechado, eu vou abrir o semáforo.
Então, o que eu preciso para sinalizar o semáforo? Só um ponteiro para qual semáforo eu estou usando. E aqui sim, ó, pessoal. Então, basicamente, a camada de abstração ela faz um semáforo give, que vai sinalizar o semáforo, e vai sinalizar qual semáforo? Esse semáforo que foi passado aqui como argumento na função deport do LWP. Então, aqui está razoavelmente implementado. A camada deport do LWP, ela usa, em vez de semáforo give e take, que nem o FreightOS, ela usa semáforo signal, na verdade, né? E semáforo wait. Então, eu espero pelo semáforo, eu sinalizo o semáforo. Então, o semáforo wait, ele é semelhante ao semáforo take. Né? Então, eu posso ou não ter um timeout, né? Então, eu posso fazer um take sem timeout, e se não tiver timeout, provavelmente, e ele não estiver disponível, eu vou ter um erro. Né? Então, essa implementação aqui, até que está bem razoável. Tá? Então, ele pega o tempo atual do sistema, né? É isso que ele faz aqui. Ele vê se o timeout é diferente de 0. Né? Se for 0, ele tem uma implementação que não está cabendo aqui. Agora, se tem timeout, ele usa o timeout no take. Né? Se isso aqui retornar true, significa o quê? Que eu saí daqui por sinalização e não por timeout. Né? Então, o que ele faz aqui? Ele pega o tempo atual da saída do semáforo, menos o tempo da entrada do semáforo, transforma em milissegundos e retorna. É isso que tem que fazer essa função. Então, o que ela faz? Ela é um semáforo wait, mas que retorna, isso vocês têm que ver na camada deport lá do LWP, o tempo que eu fiquei preso aqui dentro do semáforo. Né? Agora, se isso aqui não retorna verdadeiro, significa que deu um timeout. Né? É isso que tem que retornar nessa função. Agora, se o timeout é 0, né, então eu deveria esperar indefinidamente. Inclusive, não está boa essa camada deport. Como é que eles fizeram? Eles fizeram um while e por um tempo de 10 segundos aqui, até isso aqui ser true, né? Mas eu poderia não ter feito esse while aqui e ter usado o port max delay do FreightOS. Não precisava desse while aqui. Né? E daí, quando ele sair daqui, ele retorna o tempo que ele ficou preso. É isso que tem que fazer essa função. Então, para eu fazer esse port, eu tenho que saber o que tem que retornar e o que tem que fazer a função. O que tem que fazer? Ela é uma espera por semáforo. O que ela tem que retornar? Se deu timeout ou não. Se não deu timeout, ela tem que retornar o tempo que eu fiquei preso esperando esse semáforo. É isso que tem que fazer essa função. Então, está razoavelmente bem implementado. Agora, eu tenho que criar threads também para o LWP. Por quê, pessoal? Porque talvez eu precise de uma thread para gerenciar a própria camada do TCP/IP. Mas eu posso precisar de uma thread para um servidor HTTP, uma thread para um servidor Telnet, uma thread para usar MQTT, que é um protocolo para IoT. Né? Então eu preciso de threads. E o que seria uma boa camada de abstração de thread para LWP? Pessoal, essa é a função do LWP para criar uma thread. Então vai o nome da thread, né? Vai a função da thread, a thread em si, né? O argumento, se tiver, o tamanho da pilha é prioridade. E pronto, não precisa mais nada. Eu poderia pegar essas informações aqui e passar diretamente para a função taskCreate do FreightOS. Mas não, né? Não. O que a Texas faz no seu port? Né? Ela tem um tipo systhread, ela procura se tem uma thread num vetor de threads disponível. Se não tiver, ela diz que não conseguiu criar a thread. E vai ficando pior, ó, porque daí ela tenta gerenciar a pilha, mas quem gerencia a pilha é o FreightOS. Né? Então ela cria um sistema de thread, aqui, um vetor de thread, para depois passar, né, para a função que de fato cria a thread. Essa aqui já é uma modificação que eu fiz, pessoal, para melhorar um pouquinho o port da Texas, tá?
Mas agora eu vou abrir aqui, ó, systhread new. Vou abrir o código que eu acabei de baixar da Texas e vou procurar aqui, ó, systhread new. Opa. New. Tá aqui. Então é o mesmo que estava lá no PowerPoint, tá, pessoal? Mas olhem a loucura que a Texas faz, ó. Então vocês passam o tamanho da pilha aqui. E o que eles fazem, ó? Main malloc, eles vão lá e alocam uma pilha, né? E essa pilha ele passa aqui para um tal de stack start dentro do vetor dele. E daí chama uma função de criar tarefa do FreeRTOS. O que essa função de criar tarefa do FreeRTOS faz, pessoal? Aloca uma pilha, né? Além de instalar a tarefa. Então ele alocou pilha aqui, alocou pilha aqui, né? Então, precisava tudo isso aqui? Com certeza não, tá, pessoal? Então, a camada de port do FreeRTOS desenvolvido pela Texas para o LWP está longe de ser muito bem implementado. Vocês vão dizer, mas o que eu faço então, professor? Ué, é a camada de abstração para o FreeRTOS, certo? Eu posso fazer a minha, ou se vocês estão inseguros, vocês podem procurar por camadas de abstração do LWP para o FreeRTOS na internet, ou podem usar uma que a ST fez, por exemplo, que está bem melhor, né? Eu tinha feito a minha, mas para padronizar o meu código, como eu também uso da ST, eu peguei o port da ST e uso tanto na Texas quanto no ST. Tá? Então, depois eu mostro isso para vocês. Bom, que hardwares são suportados para LWP? Na verdade, pessoal, o LWP é uma biblioteca genérica. Eu posso usar em qualquer hardware, desde que eu implemente uma camada de abstração do hardware, que eles chamam de interface de rede, que é o NetIF. Então, eu implementando a interface de rede para esse hardware, que é o ativo de vocês, hein, eu consigo usar LWP. Né? Agora, se eu usar um micro da ST, o que eu preciso fazer? Eu preciso criar a interface de rede usando o hardware da ST. Né? Então, vocês viram que eu já tenho 2 ports necessários. Eu preciso adaptar o sistema operacional que eu vou usar e eu preciso adaptar o hardware que eu vou usar. Agora, o código da LWP é genérico. Né? Inclusive, eu posso usar com Wi-Fi. Né? Quando eu uso um ESP32, vocês estão usando um código que, no final das contas, está usando a LWP. Então, os desenvolvedores do ESP32 e do ESP8266, que é usado numa série de dispositivos IoT, né? Então, aqueles dispositivos que a gente compra da China, agora me fugiu o nome, mas são interruptores Wi-Fi, são um dispositivo IoT que vocês ligam num relé, né, para ligar uma fita de LED, para ligar uma lâmpada, para ligar o que for, né? E tem muitas aplicações IoT daquele fabricante, é Sonoff, se não me engano. Eles são implementados com o ESP8266, que usa LWP. Né? Então, notem o custo, né, pessoal, para usar o Wi-Fi. E daí vocês já ganham o LWP bem implementado, inclusive nessas placas, né? Com R$10 vocês têm um dispositivo Wi-Fi IoT implementado aí com LWP. Né? Bom, mas e se eu tiver um kit que não tem Ethernet Wi-Fi e eu quiser usar TCP/IP, né, com LWP? Então existem módulos, por exemplo, o Ethernet é mais comum do que o Wi-Fi, e eu compro esse módulo, e através desse módulo que vocês interfaceiam por SPI, eu faço uma camada de interface de rede para esse módulo e eu consigo usar LWP no micro que não tem conexão à internet. Que foi o que eu já fiz para um STM da série STM32F4. Funciona bem. Né? Mas o que é a camada de rede do LWP, pessoal? Então ele tem algumas funções com o nome base, né? E vocês têm que implementar algumas coisas dentro dessas funções. Por exemplo, eu tenho a função Low Level Init. O que a Low Level Init faz? Ela inicializa o hardware da internet.
e mais algumas configurações padrão. Tá? Então, aqui é o port que eu fiz do Low Level Init para aquele kitzinho aqui, ó, esse EN28J60, que é bastante vendido para Arduino, é por isso que vocês acham bem fácil. Então, basicamente, o que eu faço é chamar uma função, que inclusive é de um driver que eu nem desenvolvi, eu achei na internet, que inicializa esse módulo aqui para funcionar com esse endereço MAC. O que mais que eu preciso também? Eu preciso ter essa função Ethernet Interface Input, que é onde eu pego os pacotes que eu recebi. Para isso eu chamo uma função que eu criei aqui, a Low Level Input, que basicamente lê um pacote recebido no ENC28J60. Né? Isso aqui é meio que implementação padrão do LWP, o resto, tá, pessoal? Então, li o pacote e aqui eu usei um processamento meio padrão aí que se acha nos exemplos de interfaces de rede para LWP. Aí o Low Level Output, né, aqui eu recebo pacotes de rede, aqui eu envio pacotes de rede. Então eu usei também essa função meio padrão, simplesmente desenvolvendo esse ENC28J60 Send Package, que recebe um pacote aqui e usa aquele módulo. Então isso aqui vai ser transmitido para o módulo via SPI, acho que nem coloquei aqui a implementação, para transmitir um pacote de Ethernet. É simples de fazer, pessoal? Não, né? A gente leva um tempo para se acostumar com esses ports, mas às vezes eu inclusive acho o port pronto, desde que eu entenda ele, eu posso utilizar. Né? E eu também tenho essa função, por exemplo, aqui eu acho que já é implementação do Tiva, deixa eu ver. Não, essa é a que eu usei para ST, que é o Ethernet if init, né? Então isso aqui vai ser chamado de inicialização. Ó. Então notem que eu vou alocar memória para uma interface de rede, isso aqui é padrão do LWP. Né? Então eu vou definir um hostname, que eu dei o nome LWP, é o nome da interface de rede, que nem vocês têm lá no Linux, aquelas interfaces de rede com o nome padrão do Linux. Né? E daí aqui eu chamo inclusive o Low Level Init, lá que eu mostrei para vocês, passando a estrutura da interface de rede. Né? Então tudo isso aqui é muito padrão do LWP, a única coisa diferente é o Low Level Init, que eu já mostrei para vocês aqui, que está implementado inicializando esse módulo ENC28J60. Tá? Bom, esse módulo, o único problema deles é que ele até tem interrupção, mas a interrupção não funciona bem. Né? Então, o que eu tive que implementar? Isso eu dei uma pesquisada para descobrir. Eu tive que implementar uma função periódica, eu botei aqui a cada 10 milissegundos, eu vou lá e verifico se tem um pacote de rede. Né? Mas e se 10 milissegundos chegou 3 pacotes de rede? Bom, né? Nesse caso, o LWP tem um buffer, né? E quando vocês chamarem essa função, ele vai processar os 3 pacotes. Isso não é problema. Tá? Certo? Bom, e no Tiva e processadores que tem um hardware Ethernet preparado. Bom, nesse caso vocês ganham uma das muitas vantagens. Vocês não precisam fazer interface por SPI, porque vocês já têm um hardware de Ethernet. E geralmente tem interrupção. Né? Então, quando a gente tem interrupção, o que você faz? Lá dentro da interrupção de Ethernet, vocês enviam uma informação por uma fila, que é o que está sendo feito aqui nesse port do Tiva. Né? Aqui ele está enviando qual foi a interrupção e está limpando as flags de interrupção. Aqui já está trocando contexto se for necessário. Né? Então, no caso do Tiva que tem interrupção, a gente gerencia o sistema por uma fila que acorda uma tarefa que vai processar essas interrupções. Né? Então aqui eu tenho a implementação do LWP Interrupt Task, que é uma tarefa para gerenciar as interrupções de Ethernet. Basicamente o que ela fica fazendo? Ela fica esperando indefinidamente por receber dados daquela fila, né?
e recebendo dados daquela fila, ela processa a interrupção com o driver do Tivo. Então aqui é a função que processa os pacotes recebidos ou enviados, né, pelo Tivo, certo? Então vocês estão vendo que o nível de complexidade é muito grande quando eu começo a ter o uso de um sistema operacional numa pilha TCP/IP, que é uma pilha bem complexa. Então, qual que é a parte mais base disso? São receber e enviar pacotes Ethernet, e é o que eu, por enquanto, estou mostrando para vocês. Bom, para usar o LWP, pessoal, eu tenho que também inicializar o LWP, né? Então, vocês vão ver que nessa implementação do Tivo eu tenho uma função LWP private init, que vai fazer a configuração inicial do LWP, criar filas quando necessário, que ele está criando a fila da interrupção, vai instalar a tarefa da interrupção, né, e assim por diante. Bom, o LWP é um pacote, né, que vocês baixam na internet, que vai ter alguns arquivos base. Então aqui vocês têm o código fonte do LWP que eu peguei lá do TiVoWare, tá? Então aqui eu vim no zip do TiVoWare. Vou voltar aqui, ó. Então eu tenho o LWP e aqui eu tenho o source, né? E aqui eu tenho o core dele com o IPv6, o IPv4 e os seus arquivos, certo? Então voltando aqui. Então o core do LWP está aqui, né? Assim como eu também tenho arquivos de port e os arquivos das aplicações. O que é o arquivo de port? Ele vai portar a interface de rede e vai portar o sistema operacional. O que são os apps? Os apps são, por exemplo, um servidor HTTP, né? Um cliente de enviar e-mail e assim por diante. Tá? Bom, então, quando eu tenho um LWP instalado no meu microcontrolador, eu consigo ele fazer um HTTP server, eu consigo um cliente SMTP para enviar e-mail, eu consigo usar um DNS para decodificar nomes, né? MQTT, que é o protocolo mais utilizado em IoT, né? E assim por diante. Tá? Então, bom, essa é a base do LWP, né? Agora, o quão difícil é utilizar isso em um microcontrolador? Bom, eu tenho isso já implementado num projeto. Eu criei um pacote aqui para vocês, né, que é um pacote com os arquivos do LWP, com as configurações do LWP que eu não falei ainda, com uma tarefa que inicializa o LWP. E aqui dentro do LWP eu tenho o port, ó, que é o port do Tiva, eu vou falar um pouco sobre ele. E também tem o sistema aqui, está um pouco diferente a organização, que eu tenho o sysart aqui que implementa o port. Tá? Vocês poderiam usar todos esses arquivos do TiVoWare? Sim, pessoal. Só que vocês iriam utilizar a versão 1.4.1 do LWP. Se a gente for no browser aqui, no site oficial do LWP, vocês vão ver que a última versão é a 2.1.2. Tá? Então já avançou bastante desde a versão 1.4.1. E a versão 2.1.2 ela tem inclusive as camadas de segurança para poder usar com HTTPS, a SMTPS. Claro que isso depende também da parte de criptografia que vem de outra biblioteca. E se vocês forem nos downloads aqui, vocês vão ver que a última versão é a 2.1.2. Então, eu posso baixar essa versão e atualizar lá o código que vem da Texas, né? Então, notem que a última versão que tem aqui, ó, a mais antiga, é de 2011, pessoal, 2012. Ó. Como é que vocês vão usar uma versão de 2011 se tratando de algo que precisa de segurança, né? Então, eu tenho aqui de novembro de 2018 a 2.1.2. Mas precisa ser uma pilha de protocolos tão nova? Nem tanto, né, pessoal? Porque implementada e funcionando a pilha de protocolo, se foi lá em 2002, não importa, ela funciona, né? Só que
foram feitas melhorias, né, correções, então vocês não vão usar uma versão antiga. Eu consigo pegar essa versão mais nova e jogar lá em cima da versão da Texas e aproveitar o port. O port do sistema vocês aproveitam, o port da interface de rede vocês aproveitam. O que mudou um pouco são as aplicações. Tá? Então vocês vão ver que tem aplicações para 1.4.1 e aplicações a partir da versão 2.0. Tá? Onde é que eu acho aplicações? Vocês vão ver que tem esse contrib aqui. Ó. Nesse contrib vocês têm muitas aplicações já criadas para LWP. Tá? Então não é o pacote oficial com o core da pilha de protocolos TCP/IP, mas sim pacotes com aplicações para TCP/IP. Né? Eu poderia deixar vocês fazerem isso, até porque se eu pegar o TiValware aqui e forem exemplos, vocês vão ver que tem exemplos para placas e tem um exemplo para a placa de vocês, que é essa aqui, e vocês vão ver que tem lá, ó, Enet LWP, e tem tanto para o compilador da Texas quanto para GCC. Ó, vocês têm aqui o arquivo de configurações do LWP. E, se eu não me engano, aqui é o main. Né? Então, tá tudo preparadinho aqui. Ó. Vamos achar aqui onde ele começa o main. Ó, que ele, no final das contas, inicializa um LWP, sobe um servidor HTTP, né? E pronto. Né? Então, tá lá. Vocês podiam importar esse projeto e usar. Inclusive, recomendo que vocês tentem. Teoricamente, é só importa o projeto. Ele vai compilar, provavelmente, porque ele veio da Texas, né? E, nesse caso, em compilando, vocês vão notar que ele usa uma UART para imprimir informações para vocês no terminal. Ele vai imprimir qual que é o IP e ele tem um servidor HTTP. Né? Então, vocês conectam naquele IP e vocês vão ter alguma informação aí de uma página que ele está servindo. Certo? Eu não tenho aqui ainda gravado esse código para mostrar para vocês, mas no próximo vídeo eu já vou mostrar essa servidor de página funcionando. Certo? Bom, então essa é a base do LWP e a pergunta é, vocês conseguem agora criar um projeto do zero usando o LWP? Talvez não, pessoal. Tá? E uma das coisas mais importantes que eu vou mostrar aqui é que eu não estou usando o port da Texas, tá? nesse meu código. Então notem que eu tenho aqui, ó, executando um servidor HTTP, né? Eu faço autenticação na rede da UTF-PR, mas isso precisa de criptografia, é um passo a mais. Tá? Eu tenho que fazer aquele login na página da UTF-PR, eu consigo fazer. Aqui eu estou iniciando um cliente SNTP, então aqui eu consigo pegar o tempo atual do sistema. Tá? Aqui eu estou enviando um e-mail, incrível, né, pessoal? Enviando um e-mail pelo meu controlador. Aqui está comentado, mas eu tinha um servidor de Telnet funcionando, que é a tarefa de vocês, né? E pronto, dei para a tarefa, né? Era o que eu tinha em operação. Mas se vocês forem no main aqui, ó, inclusive eu tenho um exemplo aqui falando com o Google IoT, assim como eu tenho um outro projeto aqui falando com a nuvem da Amazon, né, que foi algo que o Otávio comentou. Né? Então, o que eu preciso para falar com a nuvem do Google ou da Amazon? Né? Então, eu preciso do LWP, mas eu também preciso de uma camada de criptografia que eu uso aqui, o Embed TLS, e eles têm que serem linkados, né? E isso não é algo tão simples de ser feito. Mas então, para disparar esse sistema baseado em LWP, eu preciso dessa tarefa aqui. Né? E nessa tarefa, eu basicamente, o que eu estou chamando? Eu estou chamando o LWP init aqui, eu estou definindo um MAC, né? Aqui é o MAC que eu estou usando. No caso do TIVA, eu tenho que gravar esse MAC na flash. Tá? Daí eu digo aqui que eu estou esperando por um IP, eu imprimo isso, eu inicializo o LWP, eu espero o link subir, depois eu vou mostrar isso para vocês. Né? Aqui é a parte de criptografia, que não vem ao caso. Né?
e daí eu começo a instalar tarefas que usam o LWP. Então, primeiro eu espero o link subir. O que é o link subir, pessoal? É configurar a interface de rede e ela receber um IP. Né? Na hora que eu tenho um IP, então eu consigo utilizar a rede. Né? Então, subiu a interface e eu tenho um IP. Como é que eu descubro isso? Né? Então, vocês vão ver lá no port que eu tenho... Eu vou subir um pouquinho aqui. Eu tenho funções de callback, que são chamadas aqui. Ó. Então, essa aqui, ela fica monitorando o IP. Né? E na hora que ela descobre um IP, né? Ela procura se o IP mudou. Né? E se o IP não é tudo F, significa que eu peguei o IP. Então, ela imprime aqui o IP. Ó. Então, vai imprimir IP address. E daí eu chamo a funçãozinha display IP address, que vai imprimir o IP no formatinho lá 192.168.1.10, por exemplo. Inclusive imprime uma mensagenzinha aqui. Ó. Abram o browser e entrem nesse IP que vocês vão ver a página que está servindo. Tá? Então, eu vou gravar esse código aqui no próximo vídeo e vou mostrar ele funcionando. Certo, pessoal? Então, essa é uma visão geral do LWP e no próximo vídeo eu vou mostrar algumas coisas que a gente precisa para conseguir botar isso para funcionar no Tiva. Né? Mais ou menos naquela ideia de vídeo que eu fiz, vamos subir do zero aí um FreeRTOS no Tiva, então agora vamos subir do zero um LWP, mas não mais com a versão 4.1, eu já vou usar a versão 2.1.2, né? Então notem que eu estou usando a 2.1.2, porque se eu for nesse arquivo, que é o arquivo init, dentro do source include LWP, ó, eu tenho lá a major, a versão major é 2, a minor 1 e a revisão é 2. Né? Então a versão 2.1.2 é aqui que eu vejo a versão da LWP que eu estou usando. E o que eu tinha comentado também é que eu não estou usando o port de sistema da Texas. Então, nota que eu tenho um OS aqui. E nesse OS, vamos achar aqui, ó, Mailbox. Mailbox é uma fila, tá, pessoal? Vamos achar aqui esse semáforo new. Então, eu estou usando essa camada de abstração de semáforo que a ST usa. Tá? Mas, basicamente, o que ele tem aqui dentro... Aqui dentro ele tem um create binary aqui do FreeRTOS. Tá? Então é isso que ele está fazendo. E agora vamos achar aqui a função que cria uma thread, que eu tinha falado para vocês. Ó. Thread new, basicamente chama a função de criar threads da ST, que usa o CMSIS, que é uma camada de abstração do sistema operacional, que no final das contas só chama o task create. Então é isso, pessoal, não tem muito mistério em como fazer um port, né, de sistema operacional. Só notem que esse OS thread aqui, e eu não gosto muito, ele não usa ou esse CMSIS OS, que é a camada de abstração da RTOS que a ARM criou, ela não usa prioridades numéricas, ela usa prioridade high, prioridade above high, prioridade real time, e é por isso que tem uma funçãozinha aqui, ó, make FreeRTOS priority. Ele converte a prioridade desses nomes para um número. Né? E daí nessa camada de abstração aqui, inclusive deixa eu ver se eu acho onde é que ele monta essa estrutura. Vamos ver se está aqui. Está aqui, ó. Então, ele tem essas prioridades, tá? De -3 a 3, mas isso aqui não é suportado no FreeRTOS e por isso que ele tem que converter, né? Então, se eu não me engano, ele converte -3 para 0, né? Daí 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6. Então, ele usa 7 prioridades só. Mas, lembrem-se que eu posso ter várias tarefas com a mesma prioridade. Tá? Então, essa camada de abstração da RTOS faz isso, né, que é a CMSIS versão 1. Né? E eu estou usando a camada de abstração desse jeito, porque daí ela é compatível com o que está sendo utilizado nos meus códigos da ST. Né? Então,
A ST usa essa camada de abstração, então no Tiva eu estou usando a mesma camada de abstração que eu uso no ST, e daí assim eu padronizo o meu código, né? Eu tenho a mesma camada de abstração no FreeRTOS para qualquer microcontrolador que eu esteja utilizando. Ah, mas eu quero ver uma camada que nem usa esse CMSIS. Eu queria fazer a adaptação direta do LWP para o FreeRTOS. Bom, um exemplo de quem fez essa camada de abstração é o pessoal do ESP32, lá da ESP-IDF, né? Então vocês podem ir lá e pronto, não usa o CMSIS, né? Vocês copiam aquele port do FreeRTOS que eles estão usando, porque o ESP32 usa LWP e usa FreeRTOS. Então ele tem o port do FreeRTOS lá implementado, né? Caso vocês não queiram desenvolver de vocês, porque não é pouca coisa, tá, pessoal? Notem aqui, ó, é bastante coisa que tem que implementar. Então, mailbox para o LWP é uma fila, tá? Então, cria fila, apaga fila, posta fila, tenta postar fila, né? Posta fila por interrupção, né? Deixa eu me lembrar, o fetch, ele está usando aqui, ele pega uma mensagem, né? Tenta pegar uma mensagem, verifica se a fila é válida, né, se ela foi criada, define ela como inválida, cria semáforo. Então é um monte de funçõezinhas que vocês têm que... ó, aqui dá para ver que é bem simples. Ó. Trava o mutex, destrava o mutex, né? Cria uma thread, né? Aqui ele protege o sistema, provavelmente com o mutex, ó, né? Desprotege o sistema, né? Então isso é usado pelo LWP. Então são bastante funções, vocês não querem fazer esse port, vocês copiam, desde que seja de um port bem conhecido, que não vai ter erros, né, pessoal? Então se tiver um erro nesse port, vocês vão ter um problema de funcionamento da biblioteca de vocês. Então, é simples? Não é, pessoal. Não é, ó, porque eu tenho o meu sistema aqui, né? E também tenho o port do NetIF, né? Que tem um monte de coisas, né? Mas isso aqui até que está bem feito pela Texas. Inclusive aqui, ó, a interrupção do Ethernet, né? Deixa eu achar aqui, ó, a inicialização da interface de rede. Eles chamaram inclusive de TIVA, o receber dados, né? O transmitir dados, né? O que mais que tem aqui? Tem o transmite, o que é aqui? Que é o processo da transmissão, né? Então eles fizeram um pouquinho diferente os nomes, tá? Então a transmissão, aqui o check do pbuffer é o buffer de Ethernet, né? E aqui eu tenho o hardware init, inclusive eles deram nomes diferentes para as funções, né? Tá? Mas esse port está bem implementado. Ah, mas eles usaram esses nomes meio do Tiva aqui, né? Então vamos ver onde é que isso está usado aqui. Ó. File search. Vamos procurar. Então isso está implementado no port. Não está baixando aqui, deixa eu tentar montar essa janela. Vamos ver onde é que ele usa. Aqui, ó, pessoal. Aqui ficou mais fácil de ver. Deixa eu voltar. Tá. Então, por que ele pode ter esses nomes genéricos? Ó? Porque quando ele faz esse init aqui, ó, ele passa a função que ele vai usar para output como um ponteiro de função da interface de rede. Então, por isso que ele pode usar um nome chamado Tiva interface de rede transmit. Porque, na verdade, ele vai passar isso no ponteiro de função e a LWP vai usar isso aqui. Né? Ah, mas Tiva interface de rede init. Por que ele pode usar um nome usando Tiva, né? Ó. Porque quando ele adiciona a interface de rede, ele diz qual que é o nome da função que inicializa a interface de rede. Tá? Então a gente tem que se acostumar, né, com essas formas aí com que o ActiveAware funciona. Né? Desculpa,
o driver do Tiva e a LWP. Né? Então, a curva de aprendizado para se utilizar LWP, ela é bem demorada, né? Mas uma hora que vocês dominam um pouco o uso do LWP, vocês vão ver que vocês conseguem portar esse código bem fácil, simplesmente só mexendo na interface de rede. Daí vocês vão ver, ó, aqui eu também estou criando uma interface de rede, tá? É que aqui, pessoal, é uma camada de interface de rede utilizada pelo Google, tá? Então eu fiz essa adaptação aqui. Então é por isso que eu não estou nem instalando aqui, ó, o Google IoT, porque eu ou estou usando o cloud do Google aqui ou estou usando a inicialização do LWP, tá? Então a padrão. Tá? A padrão eu basei no post do Tiva aqui. Né? Então notem que essa inicialização, o que ela faz? Ó? Ela cria a fila da interrupção, instala a tarefa da interrupção, né? Sobe a interface de rede, né? Usando uma variável que eu defini aqui na interface de rede. A máscara de rede é tudo zero porque eu vou usar DHCP. Tá? Então o gateway é zero, o IP é zero, porque eu vou usar DHCP. Então a função de inicialização do Tiva está aqui passada. Né? E essa é a função que recebe pacotes do próprio LWP. Tá? Então aqui eu adiciono a interface de rede, subo a interface de rede, né? Configuro alguns callbacks e pronto, está instalado o LWP. Né? Então quando eu criar o vídeo fazendo essa interface mínima aí do LWP funcionar para vocês, eu vou falar um pouco mais sobre isso. Tá? Então é isso, pessoal, vocês viram que a complexidade aumentou bastante. Né? É muito arquivo, é porte de sistema operacional, é porte de hardware, mas é assim que se programa sistemas embarcados com código reusável. Eu tenho código padrão C, né? E eu tenho partes do código que vão depender de sistema operacional e partes do código que vão depender de hardware. Né? É bastante coisa para assimilar, mas não tem como fugir disso. Né? Então, isso aí, pessoal. Até o próximo vídeo.